no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, depois 1 Samuel 4 e 12. Vamos fazer essa leitura. Enquanto você vai procurando aí, né? Não fique disperso, fique atento, para que você venha entender e compreender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Essa palavra é uma palavra que vai abordar a vida de pessoas e vai abordar a vida de famílias, vai abordar a vida de pessoas do passado, do presente e também a vida de pessoas que ainda estão vivendo hoje. Quando fala de moral, né? Tem duas situações: ou a pessoa tem moral, ou a pessoa é imoral, não tem moral. E nós vamos também tecer um comentário sobre aqui alguns tipos de pessoas que não tinham moral, como os dois filhos de Eli, né? 1 Samuel, lá no início da Bíblia, irmão José Gavião. Depois do quinto livro, depois de Josué, você está lá do lado de Apocalipse? Depois do quinto livro é Deuteronômio, depois Josué, depois Ruth, depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, né? Capítulo 1, né? Capítulo 1 de 1 Samuel, 1 e 3, para que vocês saibam depois. Eu vou traçar um comentário sobre essas duas pessoas também, falar um pouquinho sobre 3 pessoas para poder nós adiantrar também dentro do tema, tá? 1 Samuel 1 e 3 diz assim, tá? 1 Samuel 1 e 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, Ofni e Finéias eram filho de quem? De Eli. Agora vire a página no capítulo 4, do versículo 12, tá? Capítulo 4, tá? E versículo 12, né? Do 12 até o 19, vamos ver aqui agora, né? Uma historiazinha rápida, porque eu vou para o estudo em algumas outras partes, para que venhamos ver o que aconteceu com Eli, né? E o porquê que aconteceu também com esse homem, aleluia, e o que seus filhos também, né? Diz aqui a Bíblia Sagrada: Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli, da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham se cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada.
Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Vamos ler mais um pouquinho. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e de seu marido. Toma o teu assento. Deus ontem à tarde, estando em casa, diz ele, pega a palavra, pega a apostila que fizestes e começa novamente a ministrar o estudo para a minha igreja, para a minha noiva. Senhor, e onde é sobre o que eu vou falar, vai abrindo a apostila que eu vou te dizer. E eu fui folheando, e de repente folheando, quando coloquei os olhos aqui na minha página 49, outras é 53, sobre a moral. E os irmãos conhecedores da Bíblia Sagrada, aqueles mais antigos dentro da igreja, que folham a Bíblia, que leem a Bíblia, os irmãos talvez já viram falar alguma coisa sobre Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Diz a Bíblia Sagrada que eles eram sacerdotes da casa do Senhor, mas eles não davam bom exemplo, eles não tinham moral. Diz a Bíblia Sagrada no estudo, de que eles levavam mulheres para se esconder, até para dentro do templo. Eles pecavam, escondiam do pecado, faziam da casa e do templo do Senhor, aleluia, casa de prostituição. E hoje não está fugindo, aleluia, a regra. As pessoas perderam o temor de Deus, perderam o temor verdadeiro, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Uns fazem comércio, outros viram cambota, outros mentem, outros adulteram a palavra, outros adulteram a Bíblia Sagrada, outros adulteram aquilo que o Senhor falou, estão fazendo dentro da casa do Senhor muitas coisas que não era para fazer. A culpa talvez não fosse 100% deles, talvez poderia ser do seu pai, que era Eli, porque se Eli também era ele que cuidava, ele que administrava, não poderia chegar a este ponto dos seus próprios filhos fazerem o que quiserem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus é lugar de santidade. A Bíblia diz: a minha casa é casa de oração, é casa de pão. Betel quer dizer casa de pão, não este pão que você toma teu café, não, é que alimenta a tua alma, não teu corpo físico. E Eli, sendo sacerdote, sendo administrador ali que cuidava, profeta, já na sua avançada idade, a Bíblia diz aqui que ele governou Israel por 40 anos, mas ele negligenciou, e hoje nós não vimos diferente. Muitos pais e muitas mães têm deixado os filhos fazer aquilo com que eles querem, e pai e mãe não é para deixar os filhos fazer aquilo que eles querem. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Ofni e Finéias, aleluia, eles também nos acompanhavam quando a arca da aliança de Deus, a arca da aliança de Deus na simbologia bíblica hoje, representa a presença de Deus na nossa vida e dentro da casa dele. No tempo da
baú, ali tinha 2 querubins, tinha tampa, e ali era colocado, aleluia, glórias ao Senhor. Dentro daquela arca, era ungida e representava onde andava Deus, aonde Deus andava. E eles, aleluia, não tiveram cuidado com a arca da aliança. A arca não podia tocar, os levitas tinham que andar, mas não podia tocar a mão na arca, tinha que carregar a arca naqueles carros. E quando eles tocaram a mão na arca, morreram. Tem uma revelação de Deus aqui nesse exato momento. Se eu acabo de falar que no tempo da antiguidade a arca da aliança era a presença de Deus que o povo carregava, os levitas carregavam, aleluia, hoje também, quando, aleluia, nós adentramos dentro da casa de Deus, fizemos a primeira oração, também a arca da aliança, o nosso Deus se faz presente para Ele poder falar conosco através da sua palavra. E nós não podemos tocar e menosprezar na palavra. Nós temos que falar aquilo que a palavra fala. Nós não podemos adulterar a palavra. Nós não podemos tirar um tio e nem aumentar um tio. É aquilo que ela fala. Glória a Deus, aleluia. E nós vimos que esses homens, Ofni e Finéias, não tiveram o quê? Moral. Aqui eu adianto no estudo. Vou ler aqui, nessa partezinha da nossa apostila.